sejam todos bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer este lindo suplá, que é o suplá Majestade. Esse suplá é criação do Arthur Lacerda, ele me pediu para estar gravando para vocês. Eu já quero agradecer aqui pelo carinho e confiança no meu trabalho. O Instagram dele é lindo_crochê07. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link também da Arte Laser Etiquetas, da onde temos a parceria com essas etiquetas aqui em acrílico espelhada. Eu usei essa aqui, que é um rosinha, mas tem várias opções. Tem prata, tem dourado, vem dessa forma aqui. Aí você tira esse plástico que tem aqui de proteção e fica espelhado assim dessa forma. Então, também vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Para fazer essa peça, eu usei o Barroco Max Color número 4 e aqui o Barroco Natural 4 com brilho. O Arthur fez com o fio 4 e aqui ele usou o fio polipropileno para fazer esse acabamento. Então, fica aí a critério de vocês também, pode usar o fio de sua preferência. No fio 4, ficou com 41 centímetros de diâmetro. Então, se você for fazer no fio 6, você vai ter que diminuir essas carreiras aqui da base para depois fazer o bico, senão vai ficar muito grande para suplar. Esse aqui eu fiz no fio 4 com agulha 3 milímetros. Então, você também pode estar usando uma agulha menor ou maior, conforme você tem costume de usar aí no fio número 4. Essa cor que eu usei para fazer essa peça é a cor 4514. A peça ficou com 125 gramas, então é uma peça bem econômica, entre aqui o fio da base e esse aqui do acabamento. E eu usei aqui também o Barroco Natural com brilho, cor 020, que é o Barroco 4. Fio número 4, Barroco Natural. Para fazer aqui a minha peça, eu vou usar o fio amigurumi, para fazer essa base aqui mais escura. Você pode inverter a cor também, fazer aqui a base clarinha e o acabamento com a cor mais escura. Eu vou usar esse aqui, que é o fio amigurumi. A indicação da agulha de 2 a 4, eu vou usar a agulha número 3. A tex dele é 492. E para fazer o acabamento ali, o detalhe, eu vou usar o Barroco Max Color 4, na cor 1114, 100% algodão. A indicação aqui da agulha de 2,5 a 3,5 para agulha de crochê. Também vou usar a agulha número 3, porque ele é bem parecido aqui a espessura do fio. Então, se mudar, é pouca coisinha aqui na espessura do fio. Vamos, então, usar a agulha número 3. Tesoura para o nosso acabamento, para os arremates, a cola. Eu uso a cola jeans para fazer os nozinhos quando eu finalizo a peça aqui do lado avesso. Então, antes de fazer o nozinho, eu coloco a cola jeans. Você tem que esperar 72 horas, o tempo de secagem, para depois você poder realizar a primeira lavagem. E também a agulha de tapeçaria para a gente fazer os acabamentos e para fazer a aplicação aqui da etiqueta. Então, vamos começar a nossa peça. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou pode estar me chamando também lá no meu Instagram, que é Dineia Sinatra. Então, eu vou iniciar aqui com o fio amigurumi, na cor 7625. Vamos iniciar aqui fazendo o anel mágico. Então, aqui eu deixo um pedaço do fio sobrando, para depois eu fazer o acabamento. Esse fio que está vindo do novelo, eu passo aqui por cima dos meus 2 dedos e faço um X, cruzando aqui desta forma. E ali eu seguro o fio. Eu venho com a minha agulha aqui por baixo desse primeiro fio, e depois o outro eu busco aqui por cima. E aqui eu faço um nozinho para fixar aqui o meu anel mágico. Que eu ajusto, para não ficar muito aberto aqui, para ficar melhor de trabalhar, fica dessa forma.
Agora aqui eu vou subir mais 2 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. Aqui dentro do anel mágico, eu trabalho 12 pontos altos. Dou a laçada, venho no anel mágico, busco o fio e tiro aqui 2 alcinhas, depois eu tiro as outras 2. Tenho aqui o ponto alto. Contando com as correntinhas iniciais, já tenho 2 pontos altos. Eu trabalho desta forma até completar 12 pontos, contando com as correntinhas iniciais. Então, aqui eu já tenho 4, 5 pontos, 6 pontos, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Terminei os 12 pontos. Agora, esse fiozinho aqui, eu vou ajustando até fechar aqui o anel mágico. Aqui, vou puxar esse fio aqui pro lado direito, para não ficar torcidinho ali. E vou puxando aqui. Tem que ficar bem fechadinho para não ficar emborcando aqui esse início aqui do trabalho. Fica bem fechado. Terminei, então, os 12 pontos. Eu venho aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, que bem em cima, onde eu iniciei, eu faço um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, eu vou no próximo ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, pegando aqui nessas 2 alcinhas. E vou subir aqui 3 correntinhas. Esse ponto baixo, essas 2 correntinhas, é meu primeiro ponto. E uma correntinha é uma correntinha de separação entre um ponto e o outro. Eu vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Eu vou continuar aqui com 12 pontos altos, só que separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha e faço assim até completar a carreira. Aqui, para eu finalizar a carreira, bem nesse pontinho aqui que eu vou fazer o último ponto alto. Então, por enquanto, eu tenho 11 pontos. Fiz a correntinha de separação, agora eu pego bem nesse pontinho, nessas 2 alcinhas, faço aqui o meu ponto alto. Uma correntinha, aqui onde eu tenho um ponto baixo e 2 correntinhas, eu venho na segunda e faço aqui um ponto baixíssimo, fica uma correntinha ali de separação. Aqui vai ficar um pouco repuxado, dessa forma aqui mesmo. Só que agora, na próxima carreira, ele vai ficar bem retinho. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas para ser o meu primeiro ponto. E no mesmo espacinho, eu faço mais 2 pontos altos. Então, eu terei bloquinhos agora de 3 pontos altos no mesmo espaço. Fiz os 3 pontos altos, eu faço uma correntinha de separação. Vou no próximo ponto e faço 3 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Entre um bloquinho e o outro, eu vou fazer uma correntinha de separação. Faço uma correntinha, vou no próximo ponto e faço 3 pontos altos. E eu sigo dessa forma até completar a carreira. Conforme você vai fazendo aqui, ó, você já vai vendo que ele vai ficando retinho ali. Aqui ainda está repuxado, porque eu preciso fazer os pontos altos, mas fica dessa forma aqui mesmo, ó. Então, eu vou fazer aqui até completar a minha carreira. Aqui eu estou concluindo a minha carreira, veja como ficou bem retinho agora, ó. Não tá mais emborcando e nem sobrando pontos. Ele fica bem certinho.
Fiz os 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Onde eu iniciei a carreira, eu tenho aqui 1, 2 correntinhas. Venho na segunda. Pego sempre só essa alcinha da frente aqui do ponto. Levo a agulha para o lado avesso. Então, nessa carreira, você tem que cuidar para não pegar nesses 2 pontos altos. Então, pula esses 2 pontos aqui, ó, se você contar aqui daqui pra cá, 1, 2 e pega na correntinha. Faz um ponto baixíssimo. Puxa o fio aqui tudo de uma vez. Agora, eu vou no próximo ponto. Pego aqui, ó, nessas 2 alcinhas. Faço um ponto baixo. E uma correntinha para ser o primeiro ponto alto da carreira. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos. No mesmo ponto aqui, eu faço 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. No primeiro ponto, faço um ponto alto. No segundo ponto, eu faço um ponto alto. E no terceiro ponto, eu faço 2 pontos altos. Então, agora, os nossos bloquinhos serão de 4 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vai mudar somente aqui agora, ó, no início e final de carreira. Quando eu estiver concluindo a minha carreira, eu vou voltar pra gente fazer o último pontinho aqui. Então, eu vou fazer o último ponto aqui, porque aqui eu só tenho 3 pontos altos, eu preciso de 4. Eu faço dessa forma para não ficar aquela marcação, você iniciando a carreira sempre aqui no primeiro ponto. Então, aqui vai ficar bem invisível final e início de carreira. Vou no próximo bloco, trabalho nos 2 pontos altos, um ponto em cada ponto. E no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho, no mesmo ponto de base da carreira anterior. Sigo dessa forma até completar a carreira. Aqui eu fiz o último bloquinho de 4 pontos altos e uma correntinha. Então, eu preciso fazer o meu ponto alto bem nessa direção aqui, ó, onde eu tenho essas correntinhas desta carreira anterior. Então, bem aqui eu tenho esse pontinho, eu pego nas 2 alcinhas aqui do pontinho e faço o meu ponto alto. Agora, onde eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, eu venho na correntinha. Pego bem aqui na correntinha, nesta alcinha. Levo a agulha para o lado avesso e faço um ponto baixíssimo. Passo aqui tudo de uma vez. Fica assim. Vou no próximo ponto, pego nas 2 alcinhas, faço um ponto baixo e uma correntinha para ser o primeiro ponto alto. Eu não faço muito apertado para não ficar repuxando aqui esses pontinhos de início de carreira. No último ponto, que é do bloco, eu faço sempre 2 pontos juntos, que é o aumento da minha carreira. Depois que eu estiver concluindo a carreira, que eu preciso fazer os 2 pontos altos, um ponto aqui e outro bem nessa direção, onde eu tenho essas 2 alcinhas. Porque agora eu tenho 5 pontos altos cada bloquinho. Continuo com uma correntinha de separação. Trabalho ponto sobre ponto aqui nesses 3 primeiros pontos altos. Sem aumento. E no último ponto do bloco, eu faço 2 pontos juntos. Então, aqui nesse ponto, eu faço 2 pontos altos. E fico aqui com 5 pontos nesse bloco. Desta forma. Uma correntinha de separação. Ponto sobre ponto nesses 3 primeiros pontos altos. E no último ponto, eu faço 2 pontos juntos. Sigo dessa forma até completar a minha carreira. Uma correntinha e vou fazendo assim. Concluindo, então, a minha carreira, eu preciso fazer os 2 pontos ali para ficar com o meu bloquinho de 5 pontos altos. Então, você sempre tem que cuidar para ter os 5 pontos em todos os bloquinhos para dar certinho para você fazer a sua peça.
Então, eu fiz uma correntinha depois do último bloco. Nesse ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui nesse outro ponto, nessa direção aqui, eu faço outro ponto alto. Mais 3, eu vou ficar com 5 pontos. Onde eu tenho ponto baixo e uma correntinha, eu venho na correntinha, bem aqui no meinho dela, pego nessa alcinha da frente, levo a agulha para o lado avesso, ajusto o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, pego nas duas alcinhas, faço um ponto baixo e uma correntinha para ser o primeiro ponto. Então, não faço apertado, porque depois fica mais fácil de finalizar aqui a carreira nessa correntinha. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos, que é o último ponto do bloco, onde eu sempre tenho os 2 pontos juntos. Então, quando eu sempre inicio a minha carreira, eu tenho somente esses 3 pontos. Para finalizar a carreira, nesta aqui eu preciso fazer 3 pontos, porque agora eu fico com 6 pontos no bloquinho. Faço uma correntinha, trabalho ponto sobre ponto nesses 4 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. E o aumento é sempre no último ponto do bloco. Então, nesta carreira, nós teremos 6 pontos altos. Trabalhei aqui, ó, 4 pontos sozinhos, e no último aqui ponto, 2 pontos juntos. Uma correntinha. Vou no próximo bloco, trabalho 4 pontos altos sozinhos. Ponto sobre ponto da carreira anterior. E no último, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e sigo dessa forma até completar a carreira. Então, quando estiver aqui chegando no finalzinho, eu vou fazer esse bloquinho de 6 pontos altos, uma correntinha e trabalho aqui mais 3 pontos. 1, 2, 3. Para daí finalizar com ponto baixíssimo ali naquela carreira. Então, vai ser esta sequência de pontos, nós vamos trabalhar dessa forma. Aqui eu trabalhei onde eu tenho os bloquinhos de 3 pontos e vou aumentando. Trabalhei 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou trabalhar por 9 carreiras dessa forma. Sempre aumentando um ponto em cada carreira, porque eu sempre tenho aumento sobre aumento. Então, nós estamos aqui, ó, eu fiz os 3 pontos, depois 4, 5, agora temos 6 pontos. Na próxima carreira, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, nós vamos trabalhar assim, e aqui na última, trabalhando com essa sequência de pontos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos altos. Então, eu tenho 9 sozinho e 2 juntos. Vou contar aqui para vocês quantas carreiras nós vamos trabalhar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos trabalhar 11 carreiras, depois eu volto pra gente continuar aqui nesta, que só vai mudar aqui, ó, que nós teremos um ponto alto aqui nesse espaço de correntinha. Então, quem já tem prática aí, você pode trabalhar essa carreira também. Então, eu vou continuar aqui no meu, com esta sequência de pontos, vai somente aumentando um ponto a cada carreira. Aqui eu já trabalhei as 11 carreiras, coloquei aqui em cima da peça que eu fiz no fio número 4. Esse aqui de baixo eu fiz no Barroco Max Color 4 e esse aqui eu estou fazendo no fio amigurumi. Então, para vocês verem aí como a espessura fica, ó, bem parecido aqui, ó, mesmo tamanho. Agora, eu vou trabalhar essa carreira que é toda em ponto alto. Então, aqui eu tenho as 11 carreiras. Aqui também eu tenho 11 carreiras
com uma correntinha de separação. E agora nós vamos para esta carreira que não tem correntinha de separação. Então, aqui eu concluí a minha carreira. Tenho 11 pontos altos em cada bloco. Então, eu tenho 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o aumento 10, 11 e uma correntinha de separação. Então, agora eu vou iniciar a próxima carreira. Vou ali no próximo pontinho e vou fazer o ponto baixo. Uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. E no próximo ponto, eu faço 2 pontos juntos. Então, eu continuo com esse aumento aqui no último ponto do bloco. O que vai mudar é que agora, aqui nesse espaço de uma correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Então, venho aqui nesse espacinho e faço um ponto alto. E aqui nos blocos, eu continuo fazendo ponto sobre ponto. Vou trabalhar aqui ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior. Quando chego aqui nesse último ponto, eu faço o meu aumento. Então, aqui eu já trabalhei os meus pontos altos. No último ponto do bloco, eu faço 2 pontos altos juntos. No mesmo espacinho. Na correntinha, eu faço um ponto alto. Eu vou seguir dessa forma até completar a carreira. Aqui eu faço ponto sobre ponto. Então, aqui eu tenho que trabalhar, ó, tenho esse ponto aqui no meio. Depois é que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 2, 12. 12 pontos nos blocos e um ponto alto aqui nesse espaço de uma correntinha e faço assim até completar a minha carreira. Chegando aqui no final da minha carreira, eu não posso esquecer de fazer o último ponto aqui bem nessa direção, onde eu tenho aqui o ponto baixo e uma correntinha da carreira anterior, que eu fechei com ponto baixíssimo, eu tenho esse pontinho com essas duas alcinhas, eu tenho que fazer o meu último ponto alto ali. Então, aqui, depois do ponto alto, aqui na correntinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui o último ponto, 9. 10 com este, 11 e 12, certinho o meu bloquinho. Venho na correntinha, onde eu tenho ponto baixo a correntinha, e faço um baixíssimo. E agora, nós vamos começar a fazer as alcinhas de correntinhas para fazer aqui essas camadas. Então, aqui, se você já quiser trocar de cor aqui nessa parte, você pode fazer aí conforme você preferir. Aqui eu ainda vou fazer essa carreira com a mesma cor que eu fiz na base. Daí aqui no meio, faço de outra cor e a última eu volto a fazer com a mesma da base para depois fazer esse bico aqui de acabamento. As alcinhas aqui de correntinhas, você também trabalha conforme a tensão do seu ponto. Se você vê que precisa fazer mais, você pode fazer mais. Então, aqui eu vou no próximo ponto para iniciar a carreira e vou fazer um ponto baixo. Pego aqui nessas duas alcinhas do ponto, faço um ponto baixo. Agora, aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3 pontos e vou no quarto e faço um ponto baixo. Então, a alcinha onde eu vou fazer o leque de pontos altos, eu estou fazendo com 5 correntinhas. Agora, eu faço 2 correntinhas. E pulo somente um ponto de base e vou no próximo e faço um ponto baixo. Agora, eu faço as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5.
Pulo 1, 2, 3, venho no quarto ponto e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto baixo. 5 correntinhas. Pulo 3 pontos altos, vou no próximo e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo ponto baixo. E sigo desta forma até completar a carreira. Então, aqui o meu tá ficando bem retinho, não está ficando repuxado. Se você for trabalhar aqui com o fio mais fino, pode ser que fique aqui um pouco repuxado. Então, você tem que aumentar essas correntinhas aqui, ó. Onde eu fiz com 5, você pode fazer com 6 correntinhas, não tem problema não. Você pode fazer conforme a tensão do seu ponto. Então, eu vou fazer assim toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer junto. Aqui eu já estou finalizando a minha carreira. Então, com esta aqui que eu vou fazer agora, eu vou ficar com 26 alcinhas dessa daqui, ó, de 5 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer a última da carreira. Fiz as 5 correntinhas. Pulo aqui 1, 2, 3 pontos, venho no próximo. Faço um ponto baixo. Dá bem certinho aqui, ó, vai ficar esse pontinho pra gente pular entre um ponto baixo e o outro. Faço as 2 correntinhas. E aqui onde eu tenho esse ponto baixo, eu termino essa carreira com ponto baixíssimo. Então, eu venho bem aqui no ponto baixo. Faço um baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui pontos altos dentro destas alcinhas. Eu venho aqui dentro desta alcinha, vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha para ser o primeiro ponto alto. Trabalho aqui dentro mais 6 pontos altos, para ficar aqui num total de 7 pontos altos dentro desta alcinha. Então, aqui eu tenho o segundo ponto. Terceiro ponto. Quarto, quinto, o sexto e o sétimo ponto. Tenho aqui 7 pontos altos. Depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu venho nesta alcinha aqui, ó, de 2 correntinhas. Então, agora aqui é sem correntinha de separação. Venho aqui e faço um ponto baixo. Vou na próxima alcinha e trabalho 7 pontos altos. Em todas as alcinhas de 5 correntinhas, nós vamos colocar aqui dentro 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 4, 5, 6 e 7. Na alcinha de 2 correntinhas, eu faço um ponto baixo. E na de 5, eu faço 7 pontos, dessa forma aqui. Aqui, se você quiser fazer com 8, se você acha que é pouco ponto, aqui você pode fazer com 8 nas alcinhas. Aqui a minha, eu estou fazendo com 7 pontos altos, faço dessa forma até completar a minha carreira. Aqui eu fiz os 7 pontos altos na última alcinha, e aqui nessa alcinha de 2 correntinhas, eu faço o ponto baixo. Depois que eu faço o meu ponto baixo, eu vou cortar o fio, vou deixar um pedaço aqui, ó, para fazer o meu acabamento. Eu vou cortar aqui o fio. Eu vou puxar esse fio, depois que eu fiz o ponto baixo. E agora, com a agulha de tapeçaria, nós vamos fazer aqui o arremate desta carreira. Aqui onde eu iniciei a carreira, eu tenho ponto baixo e uma correntinha. Eu venho no segundo ponto, que é esse ponto alto, pego nessas 2 alcinhas aqui, ó, do ponto. Bem na direção aqui desse segundo ponto. Trago o fio para o lado direito e vou ajustando. Aqui onde eu fiz esse último ponto baixo, eu venho com a agulha bem aqui no meio. Pego nesta alcinha e nesta alcinha aqui do ponto, ó. E vou levar minha agulha aqui onde eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, na correntinha,
eu levo a minha agulha lá para o lado avesso. E eu vou ajustando aqui esses pontinhos, para ficar bem certinho. Vai ficar desta forma aqui, ó. Do lado avesso, eu vou esconder esse fio atrás dos pontos. Aqui eu vou distorcer esse fio. E vou repartir aqui, ó, vou deixar aqui em duas partes. Esses fiozinhos. Venho aqui no próximo pontinho, atrás aqui do pontinho, e passo o fio por aqui. E agora, para fazer o nozinho, eu coloco um pingo de cola jeans. Então, bem aqui onde eu vou fazer o nozinho, eu coloco um pingo de cola. E faço aqui de 2 a 3 nozinhos. Já vai ficar colado aqui, ó, não aperto muito o primeiro. Faço o segundo. E o terceiro. Depois eu corto ali o excesso do fio, então eu posso cortar bem rente aqui, ó, porque tá colado, então não tem perigo de soltar. Então, fica dessa forma. E agora, eu vou trabalhar com a outra cor, que é a minha cor clarinha, o Barroco Max Color, cor 1114. Eu vou trabalhar essa parte aqui com ponto baixíssimo aqui na minha peça, porque fica mais fácil, depois que eu tenho o bico maior aqui, ele fica mais complicadinho um pouco de fazer, então vou fazer antes, já vou fazer nessa carreira aqui. Eu vou pegar o fio. Em qualquer um dos pontos aqui, ó, onde eu tenho essa carreira toda em ponto alto, eu deixo um pedaço de fio sobrando aqui, ó, pra fazer o arremate depois. Então, vou deixar um pouco de fio e deixo do lado avesso da peça. Vem qualquer um dos pontos aqui. Pego sempre nas duas alcinhas do ponto, ó. Vou lá pro lado avesso, eu vou buscar esse fio, deixando aquele pontinho ali pra fazer o acabamento. Trago aqui para o lado direito. Vou no próximo ponto, pegando sempre aqui nas duas alcinhas em cima ali do ponto. Lá do lado avesso, eu busco o fio. Passo aqui por dentro. Esse é o ponto baixíssimo, que é o acabamento que a gente vai fazer aqui em volta da nossa peça. Aqui você pode trabalhar com o fio encanto ou com o fio de polipropileno, também dá certo, um fio que é mais brilhoso, ele destaca mais. Mas se você não tem, ó, você pode trabalhar também com o fio 100% algodão, com um barbante também, desde que você escolha uma cor que realce aqui na peça, ó. Então, eu escolhi uma cor bem mais clarinha do que a cor que eu estava trabalhando ali na base. E eu vou fazendo assim, ó, até completar aqui toda a minha carreira, em todos os pontinhos, sem pular aqui nenhum ponto, eu vou fazendo ponto baixíssimo. Sempre cuidando para esses pontinhos ficarem todos iguais, então, com a mesma tensão aqui do ponto. Não posso apertar muito, senão fica repuxado depois a peça. Então, você vai fazendo aqui dessa forma até completar a carreira. Tá ficando dessa forma aqui, ó. Aqui do lado avesso e o lado direito. Chegando aqui no finalzinho, tem ali o último pontinho. Eu vou fazer o último ponto baixíssimo. Busco o fio. Trago aqui para o lado direito da peça. E agora, eu vou cortar o fio. Eu vou puxar aqui esse fio para o lado direito, vou deixar um pedaço para eu fazer aqui o último pontinho, porque eu tenho que fechar ali. Então, eu vou cortar o fio. E com a agulha de tapeçaria, vamos fazer aqui o acabamento. Então, aqui onde eu fiz a primeira correntinha, esse primeiro pontinho, eu pego nessas duas alcinhas
Depois eu vou ajustar ali, porque eu vou ter que puxar aqui, ó, pra ficar mais fácil de passar a agulha. Eu passo o fio aqui por dentro, ó, dessas duas alcinhas. E aqui eu posso ajustar um pouquinho esse pontinho depois. E aqui onde eu fiz essa última correntinha aqui, esse último pontinho, eu vou colocar a agulha bem aqui no meinho, ó. E vou levar lá pro lado avesso. Vou levar o fio lá para o lado avesso e vou ajustar aqui, ó, essas correntinhas para que fiquem todas iguais. Então, esses dois fiozinhos eu ajusto bem certinho para ficar tudo do mesmo tamanho aqui. E aqui do lado avesso, antes de fazer o nozinho, eu vou colocar um pingo de cola. Depois que eu coloco a cola, eu faço aqui um nozinho. Deixo secar, não aperto muito, porque eu tenho que cuidar ali com o pontinho ali do lado direito para não ficar repuxado. Depois que eu deixo secar, eu vou esconder esse fio aqui, ou com a mesma agulha que eu usei aqui de tapeçaria, eu vou escondendo esse restante de fio aqui atrás dos pontinhos e coloco novamente um pinguinho de cola e deixo secar. Então, vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós vamos para a segunda camada, que é dessa mesma cor aqui, ó, desse acabamento. Eu vou repetir essa quantidade de correntinhas nas alcinhas que eu fiz aqui, mas se você ver que precisa de mais, você pode fazer mais. Então, eu vou começar com um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo falso. Deixo um pouco de fio sobrando e vou dar uma laçada aqui, ó, e fico segurando o meu fio ali. Então, eu venho aqui no segundo ponto, onde eu tenho esses 7 pontos altos. Eu não trabalho aqui nesse primeiro e nem no último. Trabalho aqui, ó, no segundo ponto. Então, ali que eu vou fazer um ponto baixo para fazer as alcinhas de correntinhas. Segurando aqui o fio, eu venho no segundo ponto, busco o fio, cuidando para não soltar ali. E faço um ponto baixo. Tiro aqui, ó, tudo de uma vez. Continuo segurando aqui, ó. Faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui vai ficar desta forma. Pulo aqui os 3 pontos altos do meio, 1, 2, 3, e venho no próximo. Faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, fica o primeiro e o último ponto sem eu trabalhar em cima dele ali. Faço 2 correntinhas. Vou no próximo leque, pulo o primeiro ponto e venho aqui, ó, no segundo e faço um ponto baixo. Depois, faço 5 correntinhas. 3, 4, 5. Pulo 3 pontos, vou no próximo. Então, se você fez com mais pontos aqui, você vai ficar com mais pontos aqui no meio. Mas você vai continuar pulando aqui o primeiro e não trabalhando ali no último. Se mudar, vai ser a quantidade de pontos que você tem aqui no meio. 2 correntinhas, pulo esse primeiro ponto, venho aqui no segundo, faço um ponto baixo. 5 correntinhas. 3, 4, 5. Pulo 3 pontos, vou no próximo, faço um ponto baixo. Eu sigo dessa forma até completar a carreira. Então, é a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz nessa carreira aqui, ó. Mas se precisar de mais aqui, você pode estar fazendo com 6 correntinhas, porque vai depender muito do fio que você está trabalhando. Então, vou fazer aqui em toda a volta, depois a gente faz junto aqui o finalzinho da carreira. Concluindo aqui a carreira, eu fiz as 2 correntinhas. E vou finalizar com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo da carreira. Esse fio aqui eu já vou escondendo, então, vou fazer o ponto baixo para iniciar a minha carreira. E uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Agora, aqui dentro, eu vou trabalhar 8 pontos, então, o que vai mudar é um ponto a mais que vai ter aqui nesta alcinha. Então, aqui eu deixo esse fio aqui nesta alcinha e vou trabalhando aqui os pontos altos. Então, já tenho 2 pontos.
3 pontos e vou fazendo desta forma até ficar com 8 pontos altos aqui dentro desta alcinha. Tenho aqui o primeiro, que é o ponto baixo, uma correntinha. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 7, 8. Se precisar fazer mais pontos, você pode fazer também. Aqui na alcinha, eu continuo com ponto baixo, onde eu tenho essas duas correntinhas. Vou na próxima alcinha e faço 8 pontos altos novamente. E sigo dessa forma até eu completar a minha carreira. Então, eu vou fazer aqui a minha. Se ficar dúvida, você pode voltar o vídeo, porque é a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Só vai mudar aqui essa quantidade de pontos, que eu tenho 3, 6, 7, 8. E ponto baixo aqui nesta alcinha. Para finalizar a carreira, eu vou fazer o arremate da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu vou concluir a minha, vou fazer aqui o acabamento da mesma forma que eu fiz aqui nessa cor, eu vou fazer aqui com o fio mais clarinho. Aqui eu já concluí a minha carreira, já fiz os arremates. Vamos trabalhar aqui mais uma vez com essa cor, que é com o fio amigurumi. Vou iniciar da mesma forma que eu iniciei aqui nas outras carreiras, que agora nós vamos fazer as alcinhas de correntinhas. Vou fazer um ponto baixo aqui, um ponto baixo falso. Então, deixo um pouco de fio aqui sobrando e dou aqui uma laçada. Pulo esse primeiro ponto e venho no segundo, faço o ponto baixo. Busco o fio e faço o ponto baixo. Agora, aqui, eu faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pular aqui 1, 2, 3, 4 pontos e no próximo faço um ponto baixo. Então, eu não trabalho no primeiro e nem ali no último ponto. E aqui eu fiquei com 4 pontos altos na direção aqui dessas alcinhas de 6 correntinhas. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto e vou no próximo. Faço um ponto baixo. Faço 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo 1, 2, 3, 4 e vou no próximo. Faço um ponto baixo. Se você fez com mais pontos aqui, você vai pular mais pontos e pode também aumentar aqui essa quantidade de correntinhas. O importante é que você não trabalhe aqui no primeiro, só no segundo e no penúltimo. E deixa o último ali sem trabalhar também. 2 correntinhas, ponto baixo, 6 correntinhas. Vou no penúltimo ponto, faço um ponto baixo. Sigo dessa forma até completar a minha carreira. Aqui eu estou concluindo a minha carreira, fiz as 2 correntinhas. E aqui onde eu iniciei, nesse ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu já vou escondendo da mesma maneira que eu fiz aqui nas outras carreiras. Faço um ponto baixo, uma correntinha, e agora aqui eu vou trabalhar 9 pontos altos nesta alcinha. Então, já tenho 2 pontos, esse ponto baixo é uma correntinha, é o primeiro ponto, depois um ponto alto, terceiro ponto, e trabalho dessa forma até completar os 9 pontos altos aqui dentro desta alcinha. Depois que eu fiz os 9 pontos, eu venho aqui nesta alcinha e faço um ponto baixo. Vou na próxima alcinha e faço os 9 pontos altos.
Então, o que muda aqui nestas alcinhas, somente a quantidade de pontos, mas é a mesma sequência ali que a gente trabalha. Faz os 9 pontos altos aqui, e depois que faz os 9 pontos, a gente faz o ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 3, 6, 7, 8, 9 pontos. E nesta alcinha de 2 correntinhas, eu faço o ponto baixo. Sigo dessa forma até completar a carreira, e aqui o arremate eu faço da mesma forma que eu fiz aqui nessas outras 2 carreiras. Se ficar dúvida, você pode voltar o vídeo nessa carreira aqui que eu fiz com essa cor mais escura, onde eu fiz o arremate para ficar um acabamento aqui bem perfeito. Então, vou fazer o meu e volto para a gente fazer a última carreira. Aqui, então, já terminei a minha carreira, eu coloquei aqui, ó, em cima da peça que eu já tenho pronta. Então, se você quiser, você pode fazer também dessa forma aqui, e já está pronta a sua peça, ó, se você não quiser fazer esse bico aqui de acabamento. Assim, ele ficou com 36 centímetros e tá com 90 gramas. Então, aqui, ó, do fio que eu usei amigurumi aqui, ainda sobrou fio aqui, ó. Porque esse novelo aqui, ele tem 125 gramas. E o suplá pronto aqui, ele tem 125 gramas no total, usando as 2 cores. Então, se você também optar por fazer só de uma cor, você consegue fazer a peça inteira com o novelo do fio amigurumi. Então, agora nós vamos para o acabamento, fazendo aqui esse bico com a cor mais clara agora. Eu vou trabalhar aqui nos 7 pontos altos, então, nesse primeiro aqui e no último, eu também não vou trabalhar da mesma forma que nas outras carreiras, eu sempre pulo esses 2 pontos. Eu vou começar aqui com o ponto alto falso, eu preciso fechar 2 pontos juntos. Então, vai ser esse penúltimo e o segundo ali da carreira. Eu dou 2 laçadas. Eu vou fazer o ponto em relevo. Então, eu venho aqui no leque, nesse penúltimo ponto. Venho aqui por trás. Ali eu seguro para não escapar esse fio. Então, venho aqui por trás, ó. Que é o penúltimo ponto. E agora, eu levo a agulha lá por trás, eu passo a agulha aqui por cima do ponto. E levo a agulha lá para trás. Busco o fio. E tiro somente 2 alcinhas. E eu seguro aqui, ó. Dou a laçada para fazer o próximo ponto. Eu vou pular o primeiro e vou trabalhar no próximo. Então, eu vou colocar agulha entre o primeiro e o segundo ponto. E passo aqui no segundo. Entre o segundo e o terceiro, busco o fio. Tiro 2 alcinhas. E agora, tiro tudo de uma vez. Tem esses 2 pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou no próximo ponto e vou fazer o ponto alto. Dou a laçada. Pego entre um ponto e o outro. Vou levar a agulha lá para trás entre o próximo ponto e o outro. E faço ponto alto em relevo. Ficando assim. Vou fazer aqui agora o ponto picô, com 2 correntinhas. E um ponto baixo, pegando aqui nessas 2 alcinhas. Busco o fio e faço o ponto baixo. Dou a laçada para fazer o ponto alto em relevo. Venho aqui entre um ponto e o outro. Trago a agulha de trás para frente, depois eu levo a agulha aqui de frente lá para trás. E busco o fio. Faço o ponto alto. Faço 2 correntinhas. E fecho meu ponto picô com ponto baixo. Dou a laçada aqui nesse ponto do meio.
eu faço o ponto alto em relevo. E agora, esse ponto picô, que é o ponto aqui do meio, nesse ponto aqui do meio. Então, eu trabalhei aqui 1, 2, 3. Nesse quarto, eu faço com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui embaixo, bem no pezinho aqui, onde eu tenho essa alcinha de correntinhas. E aqui em cima desse ponto alto, pego nas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Então, esse do meio aqui vai ficar dessa forma, pra ficar esse biquinho aqui, ó. Agora, eu dou a laçada, faço ponto alto em relevo. E agora, o ponto picô com 2 correntinhas e ponto baixo. Vou no próximo ponto. Sempre cuidando aqui, ó, entre um ponto e o outro. Daí, leva a agulha lá pro lado avesso, entre o próximo ponto e o outro. Faço ponto alto em relevo. 2 correntinhas. E o ponto baixo. Então, aqui eu tenho 2 pontos picôs com 2 correntinhas, esse ponto com 5 e mais 2 com 2 correntinhas. Agora, aqui eu tenho esses 2 últimos pontos. Eu não trabalho no último. Então, esse penúltimo eu fecho junto com o segundo de lá. Eu dou a laçada para fazer o ponto e só começo esse ponto alto aqui, ó. Busco o fio, tiro 2 alcinhas. Dou a laçada e vou agora para o próximo leque. No segundo ponto, entre o primeiro e o segundo, levo a agulha lá para trás, busco o fio, começo esse segundo ponto e agora eu fecho esses 3 pontinhos de uma vez. Fechei 2 pontos altos juntos. Vou fazer o ponto alto em relevo. Duas correntinhas, fecho com ponto baixo o ponto picô. No próximo ponto, faço ponto em relevo. Duas correntinhas e o ponto baixo para fechar o ponto picô. Já tenho aqui os 2 pontos com 2 correntinhas. Agora, esse ponto alto em relevo, eu faço ponto picô com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho o ponto baixo. E os próximos 2 pontos, faço ponto alto e o ponto picô com 2 correntinhas. Vou no próximo ponto. 2 correntinhas e o ponto baixo. E agora, eu fecho esses 2 pontos altos juntos. Começo aqui o primeiro, tiro 2 alcinhas, dou a laçada e vou no próximo leque. Começo o segundo ponto, agora tiro tudo de uma vez. Faço ponto alto, aqui normal. E começo o ponto picô com 2 correntinhas novamente. Fiz o primeiro. Fiz o segundo. E o terceiro, eu faço o ponto picô com 5 correntinhas. Eu vou seguir dessa forma até eu completar a minha carreira. Então, aqui vai ficando assim, ó. Depois que você termina, a gente puxa aqui os pontinhos para ficar bem arrumadinho aqui, bem certinho. Então, aqui vai ficar assim, ó. O ponto em relevo, lado direito e lado avesso. Vou completar a minha carreira. Se ficar dúvida, você volta aqui no início da carreira para fazer bem certinho aqui, onde também tem os 2 pontos fechados juntos.
Aqui eu estou concluindo a minha carreira, então aqui eu tenho os 2 pontos picôs com 2 correntinhas, este aqui do meio com 5, fiz este outro ali com 2 correntinhas, e aqui agora, ó, entre esses 2 pontos fechados juntos que eu iniciei a carreira e esse último ponto que eu fiz, tem mais um pontinho para eu fazer aqui. Então, dou a laçada e faço o último ponto aqui da nossa carreira. Busco o fio, faço o ponto alto, as 2 correntinhas e fecho meu ponto picô com ponto baixo. E agora aqui onde eu iniciei a carreira, que eu fechei esses 2 pontos juntos, eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Bem aqui onde eu tenho esses 2 pontos fechados juntos aqui. Então, eu faço um ponto baixíssimo. Vou alongar o fio. Venho a agulha aqui, com a agulha aqui, ó, lá de trás, aqui pra frente, levo esse fio para o lado avesso. E passo o meu fio aqui por dentro, ó, aqui dentro desta alcinha. Corto o fio. Que eu puxo e ajusto aqui, ó. Aqui, ó, eu posso colocar um pingo de cola, como esses 2 fiozinhos ficaram pertos. Eu coloco a cola e faço o nozinho. Depois eu corto o excesso do fio. Agora eu vou colocar com vocês aqui a etiqueta, para vocês verem como que eu faço a aplicação aqui na minha peça. Então, eu preciso de uma agulha que passe aqui, ó, nesse furinho aqui da etiqueta, senão, se for uma agulha muito apertada aqui, ó, você vai quebrar isso aqui se você forçar. Então, tem que ser uma agulha que passe aqui, ó, o fundo dela passe aqui nesse furinho. Aqui tem uma película que você tira. E eu vou usar a mesma cor do fio que eu tenho aqui na base. Então, vou usar o fio amigurumi. Vou cortar um pedacinho assim, porque eu vou dividir ele em 2 partes para ficar mais fininho, para passar ali na agulha, ali no furinho também. Então, aqui eu vou dividir o fio, vou distorcer. Então, eu peguei aqui, ó, esses 2 pedacinhos. Vou colocar na minha agulha. Eu vou posicionar aqui a minha etiqueta no meu suplá para fazer a aplicação. Então, eu coloco aqui, ó, e conto assim, que eu tenho 2 pontos, ali do lado tenho 2 pontos, então aqui ele tá bem certinho no meio. Eu pego a minha agulha, venho lá pelo lado avesso e passo aqui por dentro. Depois eu volto no outro pontinho e levo esse fio lá para o lado avesso. E soltei, aqui ficou assim, ó. Depois, aqui no lado avesso, eu vou fazer o nozinho, mas primeiro eu vou colocar do outro lado aqui também. Vou virar aqui a minha peça para ficar melhor. Eu vou ajustar bem certinho, bem ali no meinho. E aqui eu vou vir novamente com a agulha lá do lado avesso. Passo aqui por dentro e levo a agulha novamente lá para trás. Antes de fazer aqui os nozinhos, eu vou ajustar aqui, ó, para ficar bem certinho.
Tenho que ir conferindo aqui do lado direito, ó. Então, eu faço aqui o nozinho, coloco a cola. Nossa, que ducho! Aqui eu coloco um pingo de cola. E faço aqui de 2 a 3 nozinhos. Aqui nessa outra ponta também. Antes de fazer o nozinho, eu coloco a cola. Confiro se tá certinho e faço os outros nozinhos. Fiz 3 nozinhos, aqui também eu faço mais 2. E corto esse excesso de fio. Então, esse restante aqui do fio, a gente corta bem rente ali, porque ele tá colado. Não tem perigo de soltar. Aqui também o acabamento tem que fazer da mesma forma que eu fiz ali nas outras partes. E ficou assim, então, o suplá pronto. Aqui a etiqueta. Espelhada, vou usar aqui na etiqueta dourada. Então, eu finalizo aqui mais uma videoaula. Eu agradeço o carinho e atenção de todos, a confiança no meu trabalho. Eu agradeço novamente ao Arthur, que pediu para eu estar gravando essa videoaula. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo.